Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre taxas de câmbios nominais e reais. Sou Éder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, como eu sempre faço, eu coloquei no final do vídeo várias questões de concurso que eu recomendo que você faça todas, pois além de fixar melhor o conteúdo, você entenderá como esse assunto é pedido nos concursos. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer para você o seguinte: essa matéria ela é muito simples, mas exige muita atenção. Então, eu vou te recomendar aqui primeiro que você faça todas as questões, porque você vai entender muito bem por que é importante fazer essas questões. É muito importante mesmo. E outra coisa, prestar atenção, eu vou fazer dois tipos de explicação aqui para facilitar, porque praticamente nesse vídeo eu vou dizer o seguinte: é um dos mais importantes que eu acho que vai ter e vai cair questão. Aqui você vai entender muito bem como é que funciona essa parte de câmbio. Então, assim, presta atenção, eu vou tá dando algumas explicações um pouco devagar para você entender melhor, mas assim, assista até o final e faça todas as questões, é muito importante, tá ok? Taxa cambial é a taxa de câmbio, que é a relação de valor entre moedas de dois países. Ela pode ser nominal e real. Taxa de câmbio nominal é o valor divulgado pelas casas de câmbio, é o valor da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. O valor dela varia todos os dias devido à oferta ou procura dela. A taxa de câmbio nominal é a taxa a qual uma pessoa pode trocar a moeda de um país pelo de outro. Taxa de câmbio real é a taxa real, pois ela leva em consideração a inflação tanto interna quanto externa. É um valor relativo, pois mede a competitividade entre dois países, ou seja, mede o poder de compra da moeda destes dois países. A taxa de câmbio real é o instrumento usado nas transações internacionais de troca de bens e serviços de uma nação por bens e serviços de outra nação, ou seja, é uma relação entre o preço dos bens domésticos e estrangeiros. Cálculo da taxa de câmbio real. Essa aqui é a fórmula para você fazer esse cálculo. Nós temos aqui o E, que significa o câmbio real, que para você calcular ele, é você pegar o câmbio nominal, que é esse Ezinho, e multiplicar pela inflação externa, ou seja, o preço externo, e dividir pelo preço P, que é a inflação interna. Tá, ok? Essa aqui é a fórmula que você tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes isso vai te dar o conhecimento para você entender como funciona essa parte de câmbio do Brasil. Tá joia? Então vamos lá? O que eu fiz? Eu coloquei aqui dois exemplos para exemplificar melhor essa situação. Então vamos lá. Vamos supor que a taxa de câmbio nominal entre o real e o dólar esteja custando 5,30. E a inflação dos Estados Unidos esteja em 1% e no Brasil 3%. Então, utilizando aquela fórmula, você vai pegar o valor aqui, ó, da taxa nominal, que é 5,30, vai multiplicar pela inflação dos Estados Unidos, ou seja, do estrangeiro, e vai dividir pela inflação do Brasil. Aqui eu já converti ele, né, em percentual, então por isso que já está 0,01. Nessa situação, a taxa cambial ficou em 1,76. Ok? Agora vamos ver um segundo exemplo para depois fazer uma comparação. Vamos supor que a taxa cambial nominal entre o real e o dólar esteja custando 5,30, ou seja, está custando o mesmo valor. Só que a inflação agora dos Estados Unidos é 2% e a do Brasil continua 3%, ou seja, a inflação externa é maior que o exemplo anterior. Então, o que aconteceu? Você vai pegar a fórmula 5,30, né, que é a taxa nominal, vai multiplicar pela inflação externa, né, dos Estados Unidos e vai dividir pela inflação do Brasil. Então a taxa cambial ficou em 3,53, certo? Agora, aqui que é onde eu quero que você preste muita atenção. Eu vou explicar de duas maneiras, aqui no texto, e depois eu vou explicar graficamente para ficar mais fácil.
Por que eu coloquei os dois? Porque quando você for fazer a prova, é dessa maneira aqui que vai ser perguntado para você. Então você tem que entender assim, essa leitura, vamos colocar assim. Mas aí, depois que eu fizer essa explicação aqui do gráfico, você vai voltar, você pode depois ler aqui novamente, você vai entender muito bem aqui. Talvez no primeiro momento você vai ter uma certa dificuldade, mas você vai ver que é simples, mas você tem que prestar bem atenção, tá joia? Então vamos lá. Conclusão 1. Quanto maior a inflação interna em relação à inflação externa, que no caso do primeiro exemplo a do Brasil era 2% maior do que a dos Estados Unidos, significa que menor será a taxa de câmbio real. Ou seja, ele caiu para 1,76 e, consequentemente, o real terá uma valorização, ou seja, uma apreciação frente ao dólar. Ou seja, vai ter uma valorização cambial porque teve uma diminuição do valor do dólar. E os preços de exportação aumentarão, diminuindo o grau de competitividade de nossos produtos no exterior, prejudicando o exportador que vende menos, porque seu produto está mais caro, e ajudando o importador, já que os preços dos produtos importados caem. Melhora também o turismo, pois o dólar está mais barato. Agora vamos para a conclusão 2. Quanto maior a inflação externa, ou seja, menor a diferença da inflação entre os dois países, que no caso do segundo exemplo a diferença era de 1%, maior será a taxa de câmbio, ou seja, agora ela passou a custar 3,53. E, consequentemente, o real terá uma desvalorização, ou seja, uma depreciação frente ao dólar. Teve uma desvalorização cambial porque houve um aumento do valor do dólar. E os preços de exportação cairão, aumentando o grau de competitividade de nossos produtos no mercado externo, ajudando o exportador a exportar mais e prejudicando o importador, pois os produtos importados ficarão mais caros. Piora também o turismo, pois o dólar está mais caro. Então agora vamos assim os gráficos, que aí você vai entender melhor, tá joia? Então assim, atenção, é muito importante essa matéria. Então vamos lá. Conclusão 1. Maior inflação interna. Ou seja, apesar que você pode ver que a inflação ela está igual, mas você vai ver que a inflação aqui, ó, ela vai caindo a dos Estados Unidos, tá vendo? Então vai aumentando a nossa inflação, ou seja, a diferença nossa de inflação era 0, foi para 1, 2. Então você pode reparar que quanto maior a nossa inflação interna, menor vai ser a taxa de câmbio. Então você pode ver que ó, você precisa de menos reais para comprar um dólar. Então o que está acontecendo aqui? Uma valorização cambial do real, ou seja, uma apreciação. Bom, no momento que está aqui no caso aumentando o valor do real, automaticamente o que vai acontecer? Os preços nossos, né, o que nós vamos exportar, ele vai ficar mais caro, prejudicando então a exportação. De contrapartida, os produtos que quando você quer importar, ou seja, você vai ver aqui que você precisa de menos reais para comprar um dólar, os produtos importados então eles vão ficar mais baratos. Então vai melhorar para importar e também vai melhorar para você fazer um turismo externo, ok? Bom, agora vamos para a conclusão 2. Maior inflação externa, ou seja, você pode ver que está aumentando aqui a inflação dos Estados Unidos. Automaticamente vai diminuindo a diferença da inflação. Acontecendo isso, o que vai acontecer? Maior será a taxa de câmbio. Você verá que agora de 1,76 foi aumentando, chegou a 5,30, ou seja, você precisa de muito mais reais para comprar um dólar. Então o que está acontecendo? Uma desvalorização cambial do real, ou seja, uma depreciação do real. Então o que acaba acontecendo? Os produtos exportados ficam mais baratos. Então vai acontecer o quê? Um aumento da exportação. De contrapartida, os produtos importados eles vão ficar mais caros. Então, ou seja, vai ficar muito mais caro para você importar. Então vai prejudicar a importação e também prejudicar para quem quer fazer um turismo externo. Bom, você pode reparar aqui que aqui ficou muito claro a situação.
Eu quero que você de repente olhe com mais calma, veja 2 vezes, porque é muito importante isso daqui. Isso aqui você vai ter uma noção geral de como funciona a parte de câmbio do Brasil. Tá, ok? E eu tenho certeza que agora você vendo essa explicação aqui do gráfico, ficará mais fácil de você entender isso daqui, o que aconteceu. Tá joia? Bom, a taxa de câmbio real, por levar em conta a inflação, ela mostra o verdadeiro poder de compra de cada país. Com o passar do tempo, é mais fácil analisar se vale a pena investir ou produzir em determinado país, pois mostra se o país é competitivo internacionalmente. Bom, como eu sempre faço, eu coloquei aqui as questões de concurso. Então eu vou estar passando devagarzinho e, como eu disse, é muito importante você fazer essas questões, porque você vai ver na prática como que é pedido esse tipo de assunto, tá ok? Então eu vou estar passando. E aqui no final eu coloco as respostas das questões. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.